aí, gente linda, boa quinta-feira, vamos lá começar nossa aula aqui de hoje. Essa semana estamos falando da mente, vale recapitular aí, hoje eu não vou me alongar muito, só recapitular mesmo que a gente já passou. Na segunda-feira a gente pôde conversar sobre a origem da palavra mente, né? Vale esse estudo um pouquinho mais aprofundado, porque afinal ela é que nos torna ser humano, não é? Na terça-feira a gente falou sobre a função da mente, que ela é a promotora das nossas virtudes, que é fundamental que a gente entenda que o caminho das virtudes é o caminho da busca do bem. Então, se a gente não estiver buscando o bem, nem vale a pena desenvolver nossa mente, que a mente é esse trampolim que nos faz buscar o bem. Ontem, na quarta-feira, a gente pôde falar um pouco sobre a psicologia e a ciência que a gente desenvolveu somente para estudar a nossa mente. E hoje eu vou deixar aqui um videozinho falando para vocês do mito de Eros e Psique, pessoal. Esse mito fundador da psicologia que a gente achou encantador. Colocamos aí na página 3 da apostila, que é onde a gente está hoje. Assistam esse vídeo aí breve, vamos lá. Eu gostaria então de comentar o mito fundador da psicologia, se a gente pode dizer assim, o mito de Eros e Psique. A ideia é justamente começar do começo. O mito grego, o mito é a forma simbólica de organização social nas comunidades originárias e que desde sempre a psicanálise pensou com o mito, a partir do mito. O mito é a expressão de questões que continuam vivas para nós ainda hoje em dia. Então esse mito ele foi escrito, foi compilado no século II d.C. por Lúcio Apuleio, e que no seu livro Metamorfoses nos conta o seguinte: havia uma cidade onde reinava um rei e tinha 3 filhas. A filha mais nova, a filha caçula, chamava-se justamente Psique, e era conhecida pela sua beleza e formosura. A tal ponto ela era bela que as 2 filhas mais velhas do rei se casaram, mas ela não conseguia se casar, porque os seus pretendentes ficavam tão fascinados, ficavam tão vidrados na sua imagem, que preferiam adorá-la a amá-la. Preferiam venerá-la a se casar com ela. Vai aqui uma primeira ideia de que há uma certa afinidade entre Psique e essa dimensão da forma atraente. Diz-se que Psique em grego quer dizer sopro, quer dizer vento, quer dizer aquilo que justamente não tem forma, né? Mas Psique, com essa qualidade, ela atrai a ira de uma deusa, a ira de alguém que começa a ficar enciumada pelo fato dos humanos reverenciarem Psique em vez da verdadeira deusa da beleza, Afrodite. Essa rivalidade, segundo ponto, e um ponto que vai aparecer, por exemplo, no mito de Narciso também, né? Essa afinidade entre a imagem e a rivalidade, entre a imagem e a atenção concorrencial. Então Afrodite estabelece uma maldição para aquela cidade. Isso é típico, nós vamos ver no nosso programa sobre as tragédias, isso é típico do início das histórias míticas, né? Há um desequilíbrio, há um excesso, há o cruzamento de um metron, né, que determina então o andamento dos conflitos, e que estabelece que Eros, esse filho de Afrodite, vai importunar a cidade. Eros, deus do amor, é uma das 4 formas de amor para os gregos, além de ágape, o amor aos deuses, dos deuses, além de caritas, o amor da piedade e da caridade, além da filia, que é o amor fraterno, a gente tem Eros, né? O amor que tem que ver com o desejo dos sentidos. E Eros era tido como um deus corruptor da ordem pública, um menino alado que criava encrencas onde quer que ele fosse, um causador de confusão. Então a gente tem aí Eros, o deus do desejo, de um lado, que vai importunar Psique, a alma, a Psique, o sopro, Psique, a filha mais linda e mais nova do rei. O que acontece então? O rei decide consultar o oráculo diz: olha, só tem uma forma da gente se livrar dessa tormenta que é causada por Eros, o deus do desejo, que é sacrificar
uma de suas filhas. Então, Psique é levada para o alto de uma montanha, onde supõe-se que um monstro virá e a levará. E nesse momento, então, de sacrifício, em que a história vai se fechar, o que acontece é que Eros se atrapalha com suas flechas, se vê também fascinado pela forma de Psique, e em vez de matá-la, leva para o seu palácio. Psique, nesse momento, lembra um pouco a formulação de Freud, né, da criança, sua majestade é a criança. Então, de fato, Psique acorda no palácio de Eros e é servida por um conjunto de empregadas, né, que são curiosamente chamadas de as vozes. Né, as vozes, como por exemplo o hábito, a inquietação, a tristeza, todas essas vozes que habitam Psique ou que estão junto com Psique e que dão esse formato muito interessante para que a gente deve entender então pela alma. Né? A alma não é necessariamente uma unidade, mas ela pode ser uma multidão de vozes, um pouco como a gente se experimenta. E a voz tem que ver com o sopro, né? A voz tem que ver com a emissão sonora, tem que ver com esse vento que define a própria Psique. Uma vez no palácio, essas vozes atendem inclusive os desejos não formulados por Psique. Ela se vê, vamos dizer assim, atendida e servida pelas vozes e que, ao mesmo tempo, lhe acontece o seguinte, à noite, quando ela dorme, quando ela então perde a consciência, ela recebe a visita de Eros. Eros que está apaixonado por ela e que então dorme com ela, mas nesse momento em que ela não pode ver a face de Eros. Voltamos ao problema das formas e do olhar, de como a formosura de Psique está ligada assim ao seu destino. E assim eles vão em frente com essa condição de que jamais Psique poderia olhar diretamente na face de Eros. Isso caminha bem até que as irmãs começam a visitar o palácio. As irmãs, e aí a gente tem um outro traço da alma, né, que é essa capacidade de se deixar influenciar pelo outro, essa capacidade de intriga, essa capacidade que está marcada pela inveja e pelos ciúmes. E as irmãs começam então a dizer coisas, né, nos ouvidos de Psique, dizer que ela poderia estar, por exemplo, dormindo com um monstro, que ela poderia estar se enganando, que ela poderia estar sendo enganada, que ela deveria, sim, transgredir o único mandamento de não olhar para aquele que dorme com ela toda noite. Depois de muito insistir, num determinado dia, ou na verdade numa determinada noite, Psique pega uma lamparina e vai ao quarto onde está Eros, e ali então ela se depara com esse Deus, né, radiante. É um caso de epifania, né? Um momento em que um Deus se revela, um momento em que o humano tem acesso ao divino. Isso é algo estritamente assim proibido, problemático, né, para toda a mitologia grega. E a Psique, então, percebe que não é um monstro, mas é justamente um Deus belíssimo. E a sua mão treme e cai uma gota de óleo, e essa gota de óleo acorda o Deus. E ele acorda tomado de ira, e diz, olha, a única coisa que eu te pedi, você não cumpriu, então de agora em diante, você está fora do palácio, você está exilada daqui, não te quero mais. E aí começa então a terceira fase da epopeia de Psique, que é a sua luta para reconquistar aquilo que ela tinha perdido. Esse é um movimento que vai ser muito importante, né, quando a gente vai ver os estudos sobre a alma humana, a gente vai encontrar recorrentemente esse movimento de alienação e de retorno a si, né, de esquecimento e de lembrança, de exílio e de reencontro. E eu estava lá, então, no mito de Psique, esses que seriam, então, os trabalhos que ela tem que cumprir para se reconciliar com o desejo. Esses são 4 trabalhos impostos então por Afrodite, e o primeiro deles é separar durante uma noite um conjunto de grãos que estão misturados, de favas, de lentilhas, de ervilhas, que estão todos juntos e que Psique teria que separar. Então a gente vê aí um dote, uma faculdade, né, da alma, que é a faculdade da discriminação, da separação, da escolha, se vocês quiserem. Psique acha que não vai conseguir, mas ela é ajudada pelas formigas que trabalham então a noite toda, e isso é cumprido. A segunda tarefa é colher a lã de carneiros selvagens, ou seja, um desafio que tem que ver com a coragem e o enfrentamento do medo.
E aí ela é ajudada pelos juncos, que mostram para ela o caminho de como ela consegue colher, então, essa lã. O terceiro trabalho de Psique tem que ver com colher a água dos 2 rios do inferno, o Estige e o Cosito. Nesse caso, é a águia de Zeus que ajuda ela a cumprir esse trabalho. O último trabalho de Psique é o mais difícil porque implica em ir para o Hades, ir para o inferno, ter com Perséfone e trazer dentro de uma caixa um fragmento da beleza divina. Ela é aconselhada então pela Torre de Fogo e consegue trazer a caixa contendo esse fragmento da beleza divina, só que aí a gente tem o quê? Uma espécie de repetição, uma repetição do mesmo erro, uma repetição daquilo que já é sabido, uma repetição que tem uma dimensão meio trágica, porque ela decide abrir a caixa. E ela abre a caixa, e quando isso acontece, saem de dentro da caixa os males, ela é descoberta, ela descumpre o prometido, e ela está então indo para uma segunda perda, repetir a perda do seu grande amor, a repetir a perda de Eros. É nesse momento que intervém Zeus, e Zeus diz, né, tomando aqui a versão de Runito de Souza Brandão, em mitologia grega, um trabalho que eu recomendo muito a vocês, onde ele diz, nas palavras de Zeus, segundo Lúcio Apuleio: julgo ser conveniente refrear de uma vez por todas as desregradas paixões de sua juventude, ou seja, de Eros. O seu julgamento começa por Eros e não por Psique. Chega de ouvir falar em seus escândalos diários no mundo inteiro, mercê de seus galanteios e devassidões. Chegou o momento de tirar-lhe qualquer oportunidade de praticar a luxúria, esse excesso de Eros. Cumpre aprisionar-lhe o temperamento lascivo da meninice nos laços do Himeneu. E, portanto, ele absolve Psique para que Psique possa se reunir com Eros e, de certa forma, pacificar Eros. Para muitos seria, assim, um final feliz e contente, mas vamos prestar atenção nesse conflito, que vai ser um conflito tematizado, recuperado pela psicanálise e por Freud, né? Quem é Psique? É aquela que pacifica o desejo, é aquela que está às voltas com uma tensão constitutiva, que está dividida entre o que ela é, Psique, e, bom, aquilo que diz respeito ao desejo, o que se quer. Esse é um mito, então, que fala dessa divisão primária da subjetividade, essa divisão primária da alma humana, que fala da sua curiosidade, que é esse compromisso entre as formas, vamos dizer assim, das imagens, as formas narcísicas, com a sexualidade, com o desejo, com aquilo que faz mistério, exatamente como a gente viu aqui na narrativa desse mito. Um mito que envolve um percurso, que envolve um trabalho. E, de fato, quando a gente fala na alma, a gente não deve pensar numa instância assim, uma essência fixa e definida, mas como a gente está apresentando, como um percurso de descobertas e inquietações, que é o que define, então, essa história, essa aventura entre Eros e Psique. Quem quiser... Não é encantador pensar em como nós começamos a entender nossa mente, a ouvir nossas vozes internas? Lindo como os mitos contam histórias aí. Depois, mais pra frente, Eros se tornou Cupido ali na mitologia romana. Então vocês conhecem o Cupido, né? A gente botou até uma ilustração dele. Mas para agora vamos seguir essa apostila, vamos lá pro topo da nossa página número 3, chama-se Frutas na Memória número 1, pessoal. Esse Frutas na Memória é mais simples do que o Fruta na Memória número 2, porque ele aparece lá no topo da folha e no rodapé também. Vocês estão vendo destacadinho aqui, né? Nesse número 1, estão ali, ó, melancia vale 1, a maçã vale 2, o abacaxi vale 3, o morango vale 4. A gente memoriza essas frutas aí e depois vai descer lá para o rodapé. Não tem que dar uma olhadinha lá em cima, a ideia é fazer pela memória, mas como aqui está perto, tem gente que vai acabar dando uma olhadinha, mas vamos tentar não dar. É bom que a gente já consegue conferir depois que fizer, mas pelo menos na hora de tentar lembrar, vamos exercitar a memória aí. E aí lá embaixo a gente coloca, né? Ah, o morango valia quanto? O morango valia 4, coloco lá o 4. Depois eu faço a soma e digo quanto que deu aquele grupo, certo? Esse é o número 1. O número 2 funciona da mesma maneira, só que ele está lá do outro lado, lá na página número 4. Vejam aqui que nessa folha, número 2, ó, o abacaxi vale 5, o limão lá na ponta vale 6. E aí a gente vai fazer a mesma coisa lá na página número 4, né? Ah, eu lembro que aqui no topo, ó, o abacaxi valia 5, o limão valia 6. Cada um a gente vai colocando na página número 4. Já não vamos poder mais
olhar lá o que a gente memorizou, né? Mas a gente virar a folha a gente ainda consegue conferir. Então, Frutas na Memória 1 e 2 tá recomendado para hoje aí, assim como tá o Por 1 parte 2, que a gente já explicou como funciona mais ou menos ali no começo da semana. Ele é parecido, temos lá vários grupos, e em cada grupo a gente tem uma palavra faltando uma letra e do lado tem uma dica. Então, parede, espaço, uro, vou botar qual letra ali? O M, né? Para ficar muro. Embaixo eu tenho mole, vou botar qual letra? O D, para ficar duro. Vejam aí que há uma oposição, né? Que a gente falou que não é sempre sinônimo. Então, Por 1 e o Frutas na Memória, tranquilinho, né? Vamos na página número 4. E aí, virando a página número 4, está aqui o exercício chamado recorte, pessoal. Temos ali um 4 mais 4 mais 4 é igual a 12, e aí o enunciado está dizendo assim, ó, quais outros 3 algarismos iguais podemos somar para encontrar 12? Então, pessoal, algarismos iguais, tá? Não vale falar aí que 1 mais 1 dá 2, com mais 10 dá 12, porque eu estou usando aí o 1 e o 0, né? 1 e o 10... tem o 0 ali, então tem que ser algarismos iguais que somados deem 12. Pensem bem aí, no domingo a gente vai colocar correção, mas por hoje é só isso, gente linda. Até amanhã!